Pronto. Então, seguindo no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós estamos naquele pedaço do texto em que, ainda descrevendo, né, os percalços que se abateram sobre a humanidade como um todo, em virtude do Covid-19, se conversava sobre um caso específico de uma moça que era enfermeira e que tinha levado a doença à sua família. Ela tinha um pai, uma mãe, um irmão. O pai veio a falecer da doença e o irmão mais novo já apresentava sinais muito avançados de deterioração física e tudo indicava que ele desencarnaria também. E ela estava se sentindo culpada por isso, já tinha pensado, inclusive, em dar fim à própria vida de desespero por se sentir a causadora de toda aquela tragédia familiar. E no momento em que o irmão dela já estava mostrando os primeiros sinais de que não conseguiria vencer a doença, foi onde a gente parou e era o momento em que a equipe espiritual estava começando a tentar interferir de alguma forma. A irmãzinha tentava pedir-lhe que reagisse e desejasse a cura, mas em razão de múltiplos problemas espirituais da família, o assessoramento espiritual era lamentável em face da presença de dois espíritos que vampirizavam com crueldade. O irmão Cláudio aplicou passes que conseguiram romper os liames perispirituais, afastando ambos os exploradores das poucas energias do rapaz. E Spinelli encarregou-se de dialogar com eles, conduzindo-os a uma sala próxima, acompanhado pela nossa Amália, cuja mediunidade bastante sensível produziu a fixação de ambos ao seu perispírito. Outros pacientes também estavam em situação semelhante, vitimados por acompanhamentos perniciosos, e a sala transpirava energias mefíticas exteriorizadas por pacientes, alguns médicos e auxiliares de enfermagem, desacostumados às fixações espirituais mais elevadas. Aqui vale a pena a gente relembrar, a gente já viu isso até na Patrícia e no próprio Livro dos Espíritos, né? Se os espíritos em desarmonia ou desesperados ou desequilibrados podem, de fato, promover o desencarne de alguém. E a gente viu que diretamente não, mas eles podem influenciar em situações que facilitem esse desencarne acontecer. Então, eles não matam ninguém, mas eles podem ajudar a pessoa a abreviar a sua estada na Terra se não se tomar cuidado. E é o que eles estão conversando aqui agora, né? Apesar dela pedir ajuda, a família tinha umas relações complicadas entre si, com o mundo espiritual, e como outros ali no hospital, pacientes, médicos, enfermeiros, todos tinham, de certa forma, todos não, né, mas muitos estavam ali ligados a espíritos que não ajudavam o processo. Quem quer falar aí? É uma coisa racional. Como esses espíritos, esses obsessores, vão falar assim, como ele fala aqui, perniciosos, eles eram doentes. Doentes, quando eles se aproximam das pessoas, mesmo sãs, eles começam pela... Como a gente estava comentando de radiação, né, Silvio? Aí eles vão e vão se acoplando
E passa, e também eles são mórbidos e passa para outro lado morbidez também, doenças e outras coisas mais. Então, é tudo uma consequência. Às vezes nem é ele que quer, entendeu? Como ele está em estado depauperado, de vibracional, ele se aproxima de uma pessoa e pega, e a pessoa vai sentir os sintomas dele, é só isso. Sim. Alguns demonstravam cansaço e temor, cuidando-se mais em detrimento daqueles que os necessitavam. Após haver fixado os sofredores vampiros de formas repugnantes nos fluidos da nossa média, o jovenzinho começou a agitar-se angustiosamente. Nesse momento, alteando a voz, Spinelli pôs-se a orar, profundamente comovido. Houve uma parada respiratória e os desencarnados detiveram-se, enquanto o corpo médico e auxiliar continuava as atividades, sem dar-se conta do que ocorria fora da sua esfera ambiental, agora com uma desconhecida energia que os envolveu. As palavras de súplica do mentor do divino médico das almas ressoavam canoras e vibrantes, e percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções. Me perdi. Espera aí que eu me perdi. Ressoavam canoras e vibrantes, percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções tóxicas e alcançava os desencarnados. Alguns, tomados de emoção até as lágrimas, logo mais respirava-se um ar saudável. Alguns amigos espirituais surgiram e, de imediato, começaram a auxiliar todos os pacientes, com bioenergia especial, saturadas de plâncton e clorofila, carreados por uma brisa muito suave, trazendo-os do mar e das árvores, vetustas do jardim. Olha a importância da natureza, da energia da natureza no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio, na manutenção de forças que possam equilibrar e minimizar energias mais pesadas. Miríades de pontos luminosos, pequeníssimos, entravam pelas janelas e portas, dando-me conta que o hospital estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta. O ambiente fez-se menos desagradável e, nesse momento, o abençoado mentor que nos foi buscar começou a deslindar o espírito do seu jovem e sofrido corpo. Era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. A irmãzinha não pôde extravasar o que estava represado no íntimo, porque o corpo foi de imediato retirado e colocado em um envoltório plástico e transferido para a necrópole, a fim de ser logo sepultado. Coube-me a tarefa de acercar-me dela e, acariciando a área cardíaca, falar ao seu ser muito sofrido. Nesse momento, ela não estava em sintonia com o adversário espiritual, porque, percebendo a desencarnação do irmãozinho, envolveu-se numa linda oração de sua crença religiosa, de imediato atendida por uma jovem de elevados recursos morais. Olha que interessante, né? No momento da maior dor, ela foi acariciada na sua área cardíaca, né? Então, isso aí, gente, né, se parar para pensar, já presenciou, já viu algumas vezes situações
não necessariamente de mortes, mas que envolvem muito a dor e sofrimento, que as pessoas envolvidas, de repente, sentem uma paz, uma tranquilidade. São seus amigos espirituais dando força, dando equilíbrio, auxiliando de alguma forma que ela enfrente aquela situação sem desespero, sem desequilíbrio, sem desarmonia. E isso é infinitamente mais comum do que a gente possa imaginar. E eu achei legal aqui no parágrafo seguinte, quando ela diz que a menina fez uma linda oração na sua crença religiosa e, de imediato, foi atendida por uma jovem de elevados recursos morais. Isso é só para reforçar uma das máximas que Kardec trouxe para a gente. Fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja. Então, não importa se você é espírita, se você conhece de cabo a rabo o mundo espiritual, já ouviu falar de todos os tipos de espírito, se você tem um coração meio desarmonizado, meio desequilibrado, o que importa é o amor. Não faz diferença qual é a sua profissão religiosa, em que você, enquanto aqui na Terra, acredita que seja verdade, em que você pensa que seja a verdade, em que você crê. A gente ouve muito isso. E eu vou ser honesto, eu ouço mais isso no meio espírita. Ah, não, eu não concordo com isso. Eu penso que é assim, eu acredito que é assim, eu creio que é assim. A gente tem que absorver e aproveitar os momentos de beleza, de amor, de fraternidade, e não ficar questionando se é assim, se é assado, se esse é mais certo, se é mais errado, se essa forma de falar é a melhor para dizer aquilo ou existe outra. Os caminhos são múltiplos e infinitos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa história de eu acredito que é assim, eu penso que é assim, eu concordo ou não concordo. Se a gente vira e mexe, quase todo dia chega à conclusão que não sabe nada, se a gente não sabe nada, como é que eu vou dizer que eu acho que não é assim, que eu penso que não é assim, que eu acredito que não é assim? Então está faltando, entre tantas outras coisas, mais humildade a nós mesmos, para entendermos que a gente é aprendiz do aprendiz. E a gente tem que absorver tudo que nos é oferecido, para amalgamar tudo isso e podermos seguir em frente, tentando achar o melhor caminho. Com a permissão da benfeitora desencarnada, inspirei-lhe coragem e fé, animando-a a cuidar da mãezinha, agora mais sofrida e solitária. A lembrança da genitora levou a um pranto convulsivo, de compaixão e ternura, que comoveu alguns colegas, que a conduziram para fora da sala, onde poderia acalmar-se ante o que se denominava como fatalidade. Alguns minutos transcorridos, e o jovem recém-desencarnado era conduzido a um outro núcleo hospitalar em nosso plano. O espírito responsável pelo nosocômio acercou-se-nos para apresentar os seus sentimentos de afeto e gratidão à nossa equipe, no que foi gentilmente acolhido pelo Spinelli, sinceramente emocionado. Ele havia fundado o hospital enquanto na Terra, e após a desencarnação foi convidado a continuar administrando, com esmero.
Não havia sido religioso, mas era um crente fervoroso em Deus. E quando pensou na casa hospitalar um pouco mais de 40 anos passados, melhor compreendeu os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem. Mais uma vez, reforçando a máxima que Kardec nos trouxe. Esse espírito, que era podemos chamar de mentor do hospital, né, que era o dirigente ali, o que tomava conta, ele não era religioso em vida. Quer dizer, não professava nenhuma forma de religiosidade, mas acreditava em Deus. E era uma pessoa amorosa, provavelmente caridosa. E, ao desencarnar, né, que ele foi convidado a continuar o trabalho que ele se dedicava em vida, que era pelo hospital, para atender a população, ele mesmo diz que compreendeu melhor os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem, ou, em outras palavras, o amor. Que é, de fato, só o que a gente precisa aprender a trabalhar, a utilizar como ferramenta e entregar para todo mundo que entra em contato com a gente. Amor. Quando a gente deixar de olhar para si e olhar ao redor, quando a gente deixar de guardar o que tem para si e entregar tudo que tem a todos que estiveram ao nosso redor, a gente vai estar praticando aquilo que se espera. Mas enquanto a gente estiver meio lá, meio cá, a gente vai como segue atualmente. Às vezes acerta, às vezes erra, às vezes levanta, às vezes cai, às vezes anda para frente, às vezes fica estagnado, às vezes passeia com boas companhias, às vezes nem tanto, porque faz parte do aprendizado, faz parte do que a gente precisa vivenciar para chegar a um ponto e ter certeza. Esse é o caminho, e nada mais vai me tirar dele. Havia sido eminente mestre da Faculdade de Medicina, na qual ensinava fisiologia e cirurgia, demonstrando como a máquina orgânica não se explica a si mesma. Sempre que tentava uma laparotomia, deslumbrava-se com a ordem dos elementos que se transformam em vida, pensamento e ação. Em consequência da sua existência médica missionária, conseguira muitos amigos que ora se encontravam cooperando do mais além com a Casa da Saúde. Ficamos de atender, ainda naquele dia, pelo amanhecer do próximo, o jovem auxiliar de enfermagem, a jovem auxiliar de enfermagem, libertando-a das tenazes que a empurravam para o suicídio. Observei que aquele anoitecer estava algo nebuloso, de tal forma denso que transmudava a névoa, espargindo odor tóxico de carne em putrefação que a brisa lenta tentava diluir. Aqui vale uma reflexão muito importante, até nos dias atuais. Essa coisa do trabalho da espiritualidade tentando libertar aquela jovem das tenazes que a empurravam para o suicídio. Cada dia está sendo mais comum a gente ter notícias de suicídio de pessoas, principalmente jovens, que chegam como notícias inesperadas. Ah, mas ele nunca demonstrou sinal de fraqueza, de depressão, estava sempre brincando, estava sempre alegre. E se vocês buscarem, até pela internet, há vários e vários relatos de pessoas que no grupo eram tidas como as mais animadas, as estimuladoras, que em algum momento não resistiram à pressão e preferiram abandonar a vida. Então é preciso estar muito, muito atento a quem caminha do nosso lado, porque as pessoas que sofrem
às vezes, tentam ocultar esse sofrimento para proteger quem está ao seu redor, ou simplesmente não sabem compartilhar a sua dor e sofrimento, e eles permanecem sozinhos. Às vezes, talvez muitas vezes, tendo todo esse desequilíbrio, essa desarmonia exacerbado por espíritos que talvez nem tenham diretamente ligação a ele, mas se comprazem com cenas tristes e de sofrimento, e podem estimulá-los a, a realmente concluírem que a solução seja o suicídio. Então, isso eu falo sempre, e vou repetir sempre. Atenção a quem caminha ao nosso lado. Atenção não à aparência externa, não ao que ele tenta transmitir, não ao que ele tenta parecer, mas o que vai no seu coração. Às vezes, um olhar, uma forma de olhar, entrega o quanto de ajuda aquela pessoa está precisando, mesmo que para todo mundo ao redor ela seja, como se diz popularmente, o arroz da festa. Mas, às vezes, se a gente prestar atenção numa forma de olhar, num suspiro que ela deu, a gente pode entender o quanto de ajuda ela está precisando e sermos essa ponte que vai tirá-la do local onde está. Como o pensamento voltado para as viciações impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. Os amigos do nosso grupo experimentavam emoções variadas, em decorrência dos trabalhos a que cada um de nós se vincula. Chegando ao nosso reduto, passamos a fruir as ondas balsâmicas do amor e da caridade, das mensagens, como se uma aragem de luar formoso conduzisse o doce perfume de rosas desabrochando ao amanhecer. Eu achei interessante aqui, só um minutinho, Silvio, olha só que ela fala aqui. Como o pensamento voltado às viciações impregna um ambiente com odor de vísceras orgânicas em decomposição, ou seja, podridão. Isso aí, todo ao redor da pessoa também fica assim, só que a gente não sente. Por que eu estou remetendo isso? Como eu falei, já estou relendo aquele livro de Francisco de Assis, e ele, como São João, João Evangelista, quer dizer, ele, ele fazia, às vezes, ele fazia. Não, não era assim, o estado dele ele já transpira, já irradiava essas fragrâncias que às vezes ficavam impregnadas do ar no ambiente durante vários dias. Isso aí você mostra a evolução, a faixa vibratória. Uma faixa vibratória vibra podridão. E como vibra podridão, a gente não tem conhecimento, ele deve ter bacilos, deve ter tanta coisa assim degenerativa, e o outro leva o quê? Leva o perfume, que ele traz a alegria, a bem-estar, a paz e tudo mais. É só isso que eu queria falar. Não, e isso chamou a atenção, é legal e importante. Né? Se a gente esquecer toda essa história de espiritualidade, de evolução, nada, pensar só aqui na Terra, né? Um cheiro, um perfume, né, agradável te estimula, te faz feliz, te faz querer realizar as tarefas, mas um cheiro, um ambiente desagradável te deprime. Você quer sair dali, você quer fugir dali, você não quer fazer nada. Né? Então, essa coisa da viciação do ambiente pelos odores também tem muito a ver com o nosso estado emocional. E se vincula às vibrações de fato que a gente sente, percebe e emana, né? Se é agradável, a gente sente coisas agradáveis, emana coisas agradáveis. Se está desagradável, dificilmente você, num ambiente sentindo desagradável, você consegue emitir
sensações agradáveis? Ou você começa a emitir desagradáveis também, ou você começa a se lamentar ou se queixar daquela ambiente e tudo deteriora. É um reforço, né, do que a gente aprende, né? Uma vibração não suplanta a outra, elas se perpetuam. Então, se você não muda a vibração, ela se perpetua naquele estado em que está. Só um Diga. minutinho. Quando você estava falando disso, me lembrei um livro que eu já li, eu até botei como mantra, mas agora não me lembro mais a frase, mas era alguma coisa assim, por exemplo. Você está na sua casa, você não vê mosca, não vê nada, está tudo normal. Aí você vai, traz um peixe, bota em cima da pia, aparece uma mosca. Isso assim, são os pensamentos negativos. Ele atrai, esse é alegórico, mas é uma realidade. Foi isso que ele falou na época, esse livro aí, não me lembro mais qual livro. Eu achei interessante, porque você não vê mosca, você não está vendo sintonia, não está vendo nada. Aí você emitir um pensamento negativo, um espírito vai ali, pá, e pega e cola em você, automaticamente. E a mesma coisa vice-versa, o pensamento elevado, é só isso.